E aí, pessoal, aqui é Gaia e vamos falar do Catar. Mais um vídeo sobre assuntos gerais, crítica e análise. Em especial, eu quero falar das polêmicas do Catar e da situação absolutamente horrível que esse país se encontra do ponto de vista ético, moral e tudo mais. Primeiro, eu vou começar um pouco com as polêmicas atuais do jogo, que tá tendo na FIFA e nos jogos de futebol. E depois eu vou retornar um pouco para o período histórico do Catar e os problemas dessa pequena multitrilionária nação. Primeiro, a principal polêmica que ainda está rolando é essa do One Love, porque o Catar, como um país de extremismo islâmico, assim como qualquer país extremista de origem judaico-cristã, que o islamismo é da mesma raiz do judaísmo e do cristianismo, como qualquer país extremista desse tipo, que inclui o Brasil, cada vez mais extremista. Nós temos que tomar muito cuidado da maneira como é que o Brasil está caminhando para nós não virarmos aquilo que nós zoamos do outro lado. E, assim como todos os países, eles são extremamente preconceituosos com pessoas dentro das bandeiras LGBT, QIA, blá 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 blá. O que me incomoda na terminologia LGBT é aquelas trocentas siglas, que eu prefiro muito mais a denominação queer, que pega todo mundo e fica mais prático. Mas basicamente o país é contra não só as questões de gêneros identitários para além do binarismo, homem, mulher, etc., mas também, principalmente, com a questão do amor entre pessoas de mesmo gênero ou de corporalidades semelhantes, isto é, mais classicamente chamado de homossexualidade. Os capitães de cada um de certos times estavam determinados a utilizar a abraçadeira One Love, que é uma forma deles discutirem contra isso e atacarem essas questões e apontarem o preconceito inerente à sociedade do Catar. Afinal, a Copa do Mundo, ela existe também para ser um momento de intercâmbio cultural. Essa é uma das premissas da Copa do Mundo. Então, ao mesmo tempo que os jogadores eles tentam compreender as questões do país anfitrião, o país anfitrião tem que entender que ele está trazendo públicos e pessoas de outras nacionalidades, que vão trazer outras perspectivas, e a ideia é que qualquer manifestação que não seja de caráter violento deveria ser permitida. Mas, obviamente, os trilionários do Catar, os sheiks e, sei lá, os donos do país, eles falaram para a FIFA parar com isso, e a FIFA disse que ia dar cartão amarelo para qualquer capitão que ousasse colocar uma abraçadeira desse tipo, dizendo que qualquer manifestação de cunho político ou ideológico é mal vista e contra as perspectivas fifenses. O que é uma completa estupidez, porque nós podemos ver os slogans e marcas nos uniformes das seleções, fora os trocentalhões de anúncios que aparecem em volta da quadra. E isso, minha gente, é ideologia. Ideologia, o quê? Do nosso sistema econômico, capitalismo financeiro atual ou o chamado capitalismo tardio. As pessoas do meu canal sabem que, apesar de eu ter base capitalista e ter fundamentos neoclássicos, etc., eu acredito que o capitalismo moderno não é mais nada, é apenas um sistema terrível, horrível, mal construído, mal feito, e que os gregos antigos chamariam de crematística, não chamariam nem de sistema econômico, chamariam de sistema depredatório. O nosso sistema atual econômico não é um sistema econômico, é um neofeudalismo, estamos à beira de um colapso geral, ético, moral e econômico no mundo inteiro. E galera, isso é ideologia. Se você tem os slogans de marcas como a Coca-Cola, marcas várias chinesas, de empresas que fazem extrativismo extremo, coisas que assemelham-se com escravatura moderna, você está passando uma ideologia. Quando tem um slogan lá de uma empresa, isso é ideologia. Então você dizer que esse não pode essa ideologia, mas pode a minha ideologia endossada, obviamente você está sendo parcial. Não tem problema ser parcial, afinal é uma empresa. A FIFA é uma empresa que se vende como algo independente, bonitinho, fofinho, que é pra juntar as nações e tal, mas a FIFA é uma empresa extremamente problemática, preconceituosa, complicada demais de se lidar, e que tá vendendo e dizendo que não, nós não podemos mostrar isso aqui porque isso é político. Mas obviamente é político e ideológico também as propagandas que eles fazem de empresas. Só que é uma propaganda e ideologia própria delas.
Óbvio que no fringir dos ovos, quem acaba perdendo são as tentativas de facilitar a vida de pessoas que são oprimidas, ou a palavra oprimida já é uma palavra assim muito desconsiderada. Vamos considerar então a palavra as pessoas que sofrem em governos autoritários, totalitários e especialmente os governos já do nosso capitalismo tardio, ou, como eu prefiro chamar, de neofeudalismo, que é o que nós estamos vivendo contemporaneamente. E o Catar é, essencialmente, quase que a encarnação disso. Um governo de caráter extremamente plutocrático, fundamentado apenas na riqueza e na extração do gás natural, que atualmente é a principal fonte de renda do Catar, não é nem o petróleo, é o gás natural, que eles estão riquíssimos nisso, e assim eles se ausentaram dos conflitos internos dentro da nação. E eles criaram uma super classe elite que não tem como existir a não ser predando e como é que eu vou... A palavra mesmo, oprimindo outras pessoas. E aí nós vamos para a outra polêmica que as pessoas já esqueceram do Catar. Já esqueceram. De 12 a 15 mil pessoas morreram nas obras para a Copa do Mundo no Catar, afirma a New York Times. Esse número varia, tem gente que diz que é 5 mil, tem gente que vai dizendo até que é 20 mil pessoas. Mas o ponto é, o Catar é um país minúsculo. O país ele tem 80 quilômetros de extensão. O país é menor que Minas Gerais. O país, se duvidar, é menor que o Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo é quase do mesmo. Se você pegar a grande São Paulo, é quase do tamanho do Catar. Se duvidar, é até maior do que o Catar. Enfim, o Catar é minúsculo. Mas ele está sentado, a bunda dele, na maior reserva, uma reserva enorme de gás natural do mundo. Acho que a Rússia tem maior, mas enfim, a Rússia é gigantesca. Mas o Catar está sentado nessa reserva. E aí ele tem dinheiro para queimar. Só que o que acontece? O Catar tem dinheiro, mas não tem pessoas. É um país minúsculo, no meio do deserto, não tem nada, não tem como plantar, ele tem que importar tudo, comida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o que ele faz? Chegam muitos imigrantes para lá, especialmente da Índia. O Catar tem o dinheiro para poder dar uma vida decente, botar salários decentes para as pessoas, ele pode dar uma vida digna para todos os trabalhadores que estão lá, mas ao invés disso, como todo bom neofeudalismo que nós vivemos, o capitalismo tardio, que é esse sistema horrível, monstruoso que nós estamos vivendo, que por algum motivo a humanidade não muda disso, esse neofeudalismo moderno, os senhores feudais do Catar, eles dão um pouco de grão de trabalho para as pessoas e obrigam cargas horárias de trabalho que chegam a mais de 12 horas por dia num sol de 50 graus no Catar. Isso é um absurdo. E as pessoas que chegam muitas vezes são obrigadas a ficar, não podem sair mesmo se quiserem. Tem coisas absurdas que você vai ver nesse tipo de local. Não podem sair, são tratados como sub-humanos, literalmente porque o Catar, como todo bom, todo ótimo pensamento de origem judaico-cristã, o que é muito engraçado. É muito engraçado como os pensamentos de origem judaico-cristã geram tantas ideologias supremacistas, não é? A KKK dos Estados Unidos, a própria teoria, ideologia lá da Segunda Guerra do carinha bigodudo que teve bases cristãs. Nós temos um monte disso. O Sacro Império Germânico Romano, o The Holy German Empire no passado. É engraçado como essa base judaico-cristã islâmica tem uma base, assim, muitas vezes adepta a fascismos e teorias de supremacia, não é mesmo? Enfim, o Catar trata horrivelmente os estrangeiros que chegam lá, especialmente os que vão para trabalhar e servir de base, porque o Catar não tem gente, não tem nada. Eles tratam como lixo essas pessoas morreram aos borbotões e construíram esses estádios maravilhosos com o dinheiro sangrento do Catar. Então, este é um vídeo bem curto para a gente não esquecer tão facilmente, tão rapidamente das agruras e dos horrores enaltecidos e feitos por esse país. Eu acho muito... Alguém que tem tanto dinheiro, um país que tem tanto dinheiro, poderia dar uma vida fantástica a todos que estão nesse país, dar uma vida digna a todos que estão nesse país, mas ao invés disso eles criam literalmente uma classe de senhores feudais, baseados numa teocracia e numa plutocracia,
Não é uma cleptocracia, é uma plutocracia. O governo dos abusivamente ricos e dos abusivamente religiosos para dominar a sua população. Eu sei que o Catar tem instrução. Eu sei que a elite do Catar pode estudar e pode melhorar e tem o dinheiro para isso. Eu urjo, se por algum motivo alguém do Catar estiver vendo, eu não tenho nada contra vocês. Eu sei que vocês são seres humanos, pensadores e inteligentes. Mudem seus pensamentos e tenham uma perspectiva mais humana, mais, mais justa. Não tratem seus colegas mortais nesse plano de existência patético de maneira tão horrível. Pelo amor de Deus. Enfim. Eu tenho Discord, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram. Podem seguir na descrição do vídeo. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou.